Olá, minha gente, eu sou o professor Léo Sartori, sou professor de língua portuguesa e venho hoje abrir nosso curso para falar para você um pouco sobre lógica gramatical. Às vezes as pessoas se espantam um pouco quando a gente fala que a gramática é lógica, mas é importante a gente entender todo o processo da lógica para poder desmistificar todos os traumas que as pessoas trazem ali da escola, das bases de formação gramatical, quanto à importância e quanto às próprias regras. Vejam, a primeira coisa importante de todos saberem, a gramática, ela não é outra coisa senão um arranjo de listas de palavras que foram organizadas para facilitar o processo de comunicação escrita, que em dado momento da história da humanidade se fez necessária. Quem desenvolve essas estruturas são homens adultos, formados, que precisavam de regras comuns para se comunicar. Então imagine assim, eu preciso mandar uma carta para você, é preciso que o nosso código seja comum. Então o que nós fazemos? Reunimos todo o nosso conhecimento, todas as suas palavras, mais todas as minhas palavras. Nós as agrupamos e pronto. Temos aqui o que? Um manual comum. Quando eu escrever alguma coisa para você, você sabe que eu estou escrevendo porque está lá na lista. E a mesma coisa quando você fizer. Criamos, então, uma estrutura, uma norma, que com o tempo foi se subdividindo para poder dar mais clareza às estruturas, à morfologia. Então, isso daí foi se desenvolvendo a partir da necessidade de cada um. É dentro dessa concepção que nós vemos as palavras se desenvolvendo, a evolução da própria linguagem, respeitando a evolução da estrutura do próprio homem. Por isso é que chega um dado momento da história da humanidade em que nós temos a necessidade de introduzir a alfabetização, o conhecimento da escrita às crianças. Mas o que acontece? Primeira concepção básica, a gramática foi desenvolvida por adultos para adultos. Quando a criança passa a ser alfabetizada, tudo aquilo que era dentro de um processo natural e lógico se transforma em regra. Por quê? Porque a criança não tem lógica ainda desenvolvida para poder compreender aquilo que foi feito. Então, são criadas normas, são criadas regras para que aquela criança decore. Certo? Falou assim, não necessariamente ela vai aprender tudo, mas ela começa com um processo de decoração, tá? Um processo antigo, um processo medieval, em que as pessoas tinham de decorar se não soubessem. Essa que era a verdade, ser alfabetizado é uma coisa. Aprender gramática é outra. Os homens, eles não aprendiam gramática, eles eram alfabetizados, eles aprendiam a ler, a escrever, como toda criança aprende, antes de aprender regras de substantivo, as listas, a própria ortografia. Então, o que significa essa estrutura de regras? Vamos entender? Eu vou partir de um princípio e de um exemplo básico bem simples para vocês. Vamos imaginar que eu quero mandar uma carta para uma namorada, ou então para uma pretendente, né? Para uma moça aí por quem eu me interesso, o que eu faço? Eu penso um pouquinho, e aí eu vou lá e mando para ela, quero dizer assim, falou assim, que eu admiro demais a beleza dela. Né? Falou assim, acho que o primeiro contato, né, falar sobre a beleza, envaidecer, é importante. Só que eu tenho um problema. Eu não me lembro como eu devo escrever a palavra beleza. Será que beleza é com S ou com Z? Né? Um bloqueio meu. Eu vou, então, fazer o quê? Eu tenho ali só o lápis e papel na mão. O que eu faço quando eu não sei escrever uma palavra? Eu mudo. Não é assim que funciona? Eu troco, eu substituo por algo que eu conheça. Então, ao invés de dizer que ela tem muita beleza, eu digo que ela é bonita. Ah, ela recebe aquela carta, fica impressionada, né? Agradece, e aí ela pede. Então, agora fale mais, mas fale com profundidade sobre o que você pensa da minha beleza. Pronto, agora eu tenho que falar de beleza. Né? Falou, não é que ela é bonita, ela quer que eu fale sobre beleza. Ela impôs o termo. Como é que eu vou fazer agora? Simples, minha gente. Quando eu quero estabelecer uma estrutura gramatical, eu tenho de lembrar o seguinte, todos os elementos gramaticais, eles nascem por semelhança. Eles são criados em um dado momento. Mesmo assim, eles acabam se ajeitando dentro de grupos existentes. É como se eu dissesse assim para você. Né? Ele é pedreiro, carpinteiro, oleiro, estalajadeiro e brasileiro. Você fala assim, poxa,
Todas as outras são profissões, mas brasileiro não é profissão. Falou, é profissão sim. É profissão sim. Falou assim, brasileiro era aquele que vinha ao Brasil extraído para o Brasil. Quando se assumiu dar ao país o nome de Brasil, automaticamente passou-se a dar também àquele que vivia aqui o nome daquele que trabalhava. Ele foi chamado de brasileiro. Então vejam que houve ali um empréstimo de uma palavra que nasceu para ser profissão e que virou adjetivo pátrio. Tá? Então, a gramática funciona assim. As regras não são determinadas, mas elas se agrupam. Então, algumas vezes, nós temos o que? Um desvio. Brasileiro, nasceu profissão, virou adjetivo pátrio. Mas, de uma maneira geral, elas seguem essa estrutura. Volta para a palavra beleza. Então, eu quero dizer assim, ó, ela tem beleza, tá? Ela tem beleza, eu não lembro como é que escreve beleza, eu tiro a palavra beleza, mantenho a mesma frase e escrevo. Ela tem beleza, ela tem clareza, grandeza, firmeza, tristeza, moleza, pobreza, avareza. Vamos dizer que eu lembre como é que se escreve pobreza, tá? Eu falo, bom, pobreza é escrito com Z. É tudo que eu preciso. Porque, como ela faz parte da mesma estrutura, se encaixa na mesma relação e está ligada ao mesmo grupo, todas são escritas da mesma maneira. Então, se uma é com Z, todas são. Ninguém criou essa regra. Na verdade, o que aconteceu é, já que eu quero criar uma palavra que se encaixe nessa estrutura, eu a coloco de que maneira? Eu a coloco dentro da mesma estrutura de outras que já existem. Então isso é uma estrutura lógica de ortografia. É uma forma de pensamento que se desenvolve em todas as estruturas gramaticais, a terminação verbal, os verbos que são regulares e alguns que são irregulares, mas a grande maioria é regular. Por quê? Porque eles são construídos dentro da mesma estrutura de pensamento, uma estrutura natural. O que significa ser uma estrutura natural? Vamos entender? Vamos pegar um fato bastante comum, bastante simples, que é a da apropriação do pronome oblíquo o, né? O a, que ele serve como complemento. Nós veremos isso daí oportunamente no nosso curso. Mas se eu quero dizer assim, ó, eu vou comprar um carro, eu posso dizer assim, sim, eu vou comprar-lo. Por que que eu usei o lo? Porque se eu não usasse o lo, eu diria eu vou comprar-o. E aí o som ficaria desagradável. Então o que que acontece? O mesmo processo que leva crianças a trocarem o R pelo L, né? A síndrome do Cebolinha. Ele não fala, ele que está sempre falando. Ou seja, ele não fala, é na verdade uma dificuldade fonética que a criança tem e que é mais fácil encontrar uma alternativa. É mais fácil produzir o som da letra L porque você passa a língua pelo céu da boca, pense nisso, né? Lá. Ao contrário do R, que você tem que vibrar as cordas, né? Ó, r ou r. Olha como é difícil. Para uma criança que está começando a articular isso que nós chamamos de aparelho fonador. Então ele vai para o mais fácil. Tá? Ele vai para o mais fácil. Essa mesma dificuldade o homem encontrou com o tempo. E ele também transformou palavras. Por exemplo, eu gosto sempre de usar uma frase que funciona assim. Ó. Imagine que eu quisesse ir até a padaria num dia de muita neblina e eu não conseguisse achar a padaria, eu teria que seguir as frechas que vão pelo meio do caminho, me mostrando até o lugar onde fica a padaria para eu poder finalmente tomar o meu tão desejado sorvete de frocos. Olha só, você fala assim, mas engraçado, né? Não, tudo correto. Frecha, neblina, froco, essas são as formas originais dessas palavras. Elas com o tempo foram se desenvolvendo em outras estruturas, elas foram se construindo de outras maneiras. Mas por quê? Para atender até mesmo uma dificuldade de fala. Então, no passado, flecha era frecha, floco era froco, neblina era neblina. O que que aconteceu? Nós fizemos esse processo evoluir justamente para facilitar a nossa fala. Não foi gramático algum que foi lá construir essa estrutura. Que mais nós temos de estrutura de lógica para que você compreenda? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui? Construindo para vocês isso aqui no nosso quadro, né? Assim você pode ver isso daí funcionando direitinho e compreender. Então, imagine o seguinte, eu vou até uma padaria, chegando àquela padaria, eu peço lá, né? Deixa eu colocar minha caneta aqui, ativá-la, olha aqui, eu vou voltar, porque isso daqui ainda não está na hora, vou ativar a minha caneta, e eu digo assim, olha, eu vou ao padeiro e peço para ele 12 pães. Quantos pães eu levo?
Ué, obviamente 12 pães. Não é isso? Peço 12 pães, levo 12 pães. Até aí não há nada de novo. Mas se eu vou até a padaria e peço uma dúzia de pães, e agora? Quantos pães eu levo? Eu sei que muita gente vai responder que são 12 pães, mas na verdade eu tenho no mínimo 24 pães. Por quê? Simples. Pessoal, quanto equivale um? Um mesmo. Quanto vale uma dúzia? Uma dúzia equivale a 12, então eu tenho 1 vezes 12. Eu estou pedindo uma dúzia do quê? De pães. Gente, pães não está no plural? Plural começa a partir de 2. Então, 1 vezes 12 vezes 2. No mínimo. Então, o que garante que eu tenho 24 pães. Isso significa que eu não digo uma dúzia de pães. Eu digo uma dúzia de pão, uma dúzia de banana, uma dúzia de ovo. Tá certo? Por quê? Porque eu estou dentro de uma relação numérica, eu tenho que aprender uma das informações importantes da gramática, é que todo termo preposicionado é um termo morto em tese. Tá? Ou seja, ele faz uma conexão ligando aquilo que vem depois da preposição ao que vem antes. Isso daí mostra pra gente como muitas relações numéricas acabam sendo erradas. E é importante você compreender como isso funciona, tá? Como isso daí funciona. Vamos ver um outro elemento gramatical bem rápido para você poder compreender? Fala assim, a primeira palavra que uma criança aprende a falar quando está começando a falar é mamãe. Mamãe. Mamãe é a primeira palavra. Ah, pode ser que ela fale papai, que ela fale vovó, que ela fale titia, mas não importa. De qualquer maneira, as palavras que ela faz por repetição, porque a mãe está pegando a criança no colo e fala assim, vem com a mamãe, bonitinho da mamãe, cadê a mamãe? Olha a mamãe, mamãe, mamãe. O que ela faz? Ela aprende a falar mamãe, ou vovó, ou papai, e assim por diante. A primeira palavra que o homem aprende a falar, que a criança aprende a falar, é um substantivo. E a partir daí ela não para mais, né? Mamãe, bola, água, mamadeira, e assim vai. Quando ela começa a apontar para as coisas, a mãe vai lá e interfere. Não, falando, você quer, você pede. Então ela fala assim, ó, me dá, eu quero. Então ela traz para essa estrutura uma nova concepção. Ela trouxe inicialmente o substantivo. E na sequência ela traz o verbo. A partir dali, todas as outras estruturas se desenvolvem naturalmente. Tá? E é por isso que é importante a gente entender. Essa é uma regra de ouro. Quem manda, quem vale mais do que tudo na gramática é o substantivo. Isso daí se comprova até pela estrutura social. Quando a gramática foi desenvolvida na nossa terra mãe, né, ou seja, a mãe da nossa língua foi Portugal, quem era o detentor do poder lá era o rei. Abaixo do rei, quem existia era a rainha. E abaixo da rainha, todos os outros só teriam poder se fosse atribuído pelo rei. Essa relação é que estabelece uma comparação histórica entre o substantivo e o rei, o verbo e a rainha. Você fala, mas isso daí é uma forma de explicar, uma brincadeira? Falou, não. Você nunca ouviu falar em regência nominal e regência verbal? É justamente a manifestação e a reprodução da lógica gramatical dentro dessas estruturas. É a gramática estabelecendo os valores a partir dos contextos históricos. Tudo dentro da gramática é um processo de desenvolvimento natural. Só que a influência, a interferência que existe da história, que existe da cultura, que existe das próprias relações humanas, da própria religião dentro da nossa língua, determinam o que ela é hoje. Existem algumas regras que não são tão bonitas assim, até mesmo de se falar, mas que a gente é obrigado a mostrar porque elas são reprodução de elementos ligados à lógica gramatical. Quem inicia o processo de desenvolvimento da linguagem, no passado pré-medieval, era o homem. Por isso a gramática traz uma carga masculina muito forte. Sempre dentro da gramática, o masculino supera o feminino. As regras masculinas sempre são dominantes. Se eu entro em uma sala de aula em que há só alunas, eu digo bom dia, aluna, mas basta haver um único aluno para que eu diga bom dia, alunos. É assim que funciona. Então, existem regras que não são bonitas de serem ouvidas, mas elas trazem muitas das estruturas gramaticais que nós veremos. Então, sem preconceito, sem ficar preocupado com relações estabelecidas de gênero dentro da gramática, lembre-se que para aqueles que desenvolveram a gramática historicamente, os valores eram: homem manda, mulher obedece.
Quem é forte manda, quem é fraco obedece. Quem tem poder e dinheiro manda, quem não tem poder e não tem dinheiro obedece. Só que essas lógicas ditam quase todas as regras de pronome, regras de concordância verbal e nominal dentro da gramática como um todo. Então, sem se ressentir com isso tudo, vamos entender que essas são relações estabelecidas dentro de um processo, dentro de uma estrutura gramatical baseada na história. No nosso trabalho gramatical, é importante você compreender como isso funciona, porque nós vamos estabelecer todas as relações ligadas à lógica, tá certo?